Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus os abençoe por estarem aí presentes. Vamos hoje na lição número 2, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. E nosso texto áureo está em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, esse é o nosso objetivo, né? Aqui quando nós pensamos, tá? No culto, né? O que você vai fazer no culto? O que fareis, pois, irmãos? Então, isso fica uma pergunta para você, tá? O que você vai fazer no culto? Qual o teu objetivo de ir no culto? Bom, a verdade aplicada disso, o culto a Deus é a celebração de seu nome quando expressamos gratidão e o adoramos por aquilo que ele é e por seus atos poderosos, em conformidade com as Escrituras. Nós temos três objetivos, tá? Nós temos o objetivo de, primeiro, destacar que somente Deus é digno de adoração. Depois, priorizar a adoração individual e coletiva a Deus. Terceiro, mostrar que Deus busca verdadeiros adoradores. Nosso texto de referência é Salmo 122, do 1 ao 9. Você vai ler aí o texto, tá? Eu já vou direto para os nossos comentários. Então, na introdução, nós temos: o culto está relacionado com a honra, o reconhecimento e o valor da suprema dignidade de Deus por tudo que ele é e tem feito. Sendo ele digno de nossa adoração, louvor e serviço em conformidade com as Escrituras Sagradas. Bom, nós temos muita coisa aqui boa, né? Primeiro, adorar a Deus por tudo que ele é. A essência da nossa adoração deve ser essa: adorar por quem ele é. Antes de adorar a Deus por aquilo que ele fez por nós, ou por aquilo que ele faz, devemos adorar primeiro por aquilo que ele é. Tá? Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, e é nosso Pai. Nós somos filhos. Então, nós adoramos a Ele por tudo que Ele é na sua essência e depois por tudo que Ele tem feito. Agora, tudo isso deve ser em conforme ou em conformidade com as Sagradas Escrituras. Tá? É importante a gente adorar a Deus, conhecer Deus, mediante a palavra. Tá? Quem é Deus, né? Como ele pensa, como ele faz as coisas, tá? A forma como ele atua. Importantíssimo isso, porque dentro da ciência da religião, quando nós damos aula no bacharel, né? Nós percebemos que muitas pessoas criam um Deus conforme elas acham, conforme elas pensam, né? Às vezes as pessoas criam um Deus à sua imagem e semelhança, só que esse Deus é fictício. Tá? Então, nós devemos adorar a Deus conforme as Escrituras Sagradas. Tá? Conhecer Deus por aquilo que Ele é na Bíblia. Primeiro ponto, o culto é relevante porque é bíblico. Nós temos três subpontos: o culto no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na atualidade. Ao afirmar que Deus procura verdadeiros adoradores, Jesus nos ensinou que a adoração verdadeira é uma questão de essência e não de formalidades. Assim, entendemos que a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Já que nós vamos aprofundar isto, mas é importante entender que Jesus está nos focando, nos direcionando a adorar a Deus conforme Ele é, o Deus onisciente, onipresente, infinito, tá? Esse Deus que Ele está em todos os lugares, em todos os momentos e merece nossa adoração. O culto no Antigo Testamento é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história de Israel, desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico, que aconteceu. Israel tinha, né, construiu o seu templo,
Só que no momento do cativeiro babilônico foi destruído esse templo. Mas até ali, tá? Os judeus tinham o templo, né, antes de ser destruído, né, como um centro, um local de adoração. O salmista expressa dizendo: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Este expressa o anseio e o que significa para o autor adorar a Deus no templo em Jerusalém. Então, eles tinham uma referência, tá? Um local onde eles se reuniam. Lembramos que antes, né, da construção do templo, no período patriarcal, os patriarcas adoravam a Deus em vários lugares. Onde estavam? Construíam. Abraão construiu altar em vários lugares. Agora, no período depois da saída do Egito, né, Deus ele formata essa adoração colocando um local de referência, tá? Então, esse era o ponto, né, ter um local de referência que significava a presença de Deus. E no caso, era em Jerusalém, no templo. O culto no novo. Em Atos 2:46 encontramos a seguinte informação: e perseverando unânimes todos os dias no templo, ao analisar, né, esse versículo, vemos que a expressão todos os dias significa algo contínuo. Todos os dias os apóstolos vão adorar, vão orar na igreja, no templo. Já unânimes fala de unidade e propósito. E embora eles se reunissem nas casas, todavia, o culto no lar não suprimiu a necessidade do culto no templo. O templo era também central na vida da igreja primitiva. Eles oravam no templo, ensinavam no templo, realizavam milagres no templo. É importante nós esclarecer aqui, quando falamos da igreja primitiva, os primeiros 5 a 6 anos, aquela comunidade da igreja era totalmente judaica, tá? A igreja primitiva, tá? Até o momento em que Estevão é morto, até ali, a igreja é totalmente judia. A igreja de Deus tem um propósito de ser internacional, mas ainda estava lá no limite da nação de Israel, tá? Então, por isso, para o judeu, o templo é tudo. Então, eles adoram a Deus no templo. O culto na atualidade. Sabemos que na nova aliança, a presença e o culto a Deus não estão restritos a um lugar, como bem Jesus disse à mulher samaritana, pois viria a hora em que nem Jerusalém, que é no monte, né, lá de Jerusalém, que Jerusalém está edificado sobre o monte, nem no monte Gerizim, tá? Então Jesus contrapõe dois montes, né? Então, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, tá? Adorariam ao Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. Porque Deus não mora em ambiente, né? Ah, nesse lugar aqui, nessas 4 paredes. Não. Deus, ele é infinito, onipresente, né? Omnis, tá? Do latim, presente, de presença, ou seja, Deus está presente em todo lugar, tá? Então, omniscitudo todo, tá? Então, Deus presente em tudo e em todos os lugares, independente, tá? Porque Deus é soberano, Deus é Senhor, Ele é onipresente. Agora diz, mas essa sublime verdade não substitui a necessidade e o imperativo do culto coletivo da igreja realizado no templo. Ou seja, nós não podemos deixar de nos congregar em um local como referência, tá? Nós devemos ter um local. Afinal, Deus, quando está no período patriarcal, como eu já disse, eles adoravam em vários lugares, e Deus coloca um local de referência, tá? E é bom sempre nós termos um referencial, tá? Um local onde nós vamos congregar. 2, o culto é relevante pela comunhão, comunhão com Deus, com os irmãos, é o resultado da comunhão. A palavra comunhão vem do grego koinonia,
expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, bem como com os irmãos. Bom, devemos, porém, reconhecer que a frequência aos cultos é imprescindível, pois este é o veículo ou ambiente mais adequado para conduzir o adorador a um encontro real com Deus. Então, quando pensamos em ambiente local, nós pensamos na igreja, que tem a música, o louvor, né? A adoração, tá? Esse ambiente, esse local separado para a gente estar 100% focado em Deus, a reverência e tudo que ocorre no culto visa nos conduzir à presença de Deus, tá? Então, nosso sistema, né, físico, da visão, audição, tato, ele se sente mais focado quando tudo que ocorre nesse local nos direciona à adoração, nos impulsiona. No Salmos 27:4, Davi expressa seu desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. Mas com qual objetivo? Ele responde, a fim de contemplar a formosura do Senhor. A palavra formoso, né, dentro do hebraico, é algo incomum, algo totalmente diferente. Então, Davi, né, ele diz assim, quando estou na casa do Senhor, eu tenho experiências totalmente diferentes na presença de Deus. Eu contemplo essa diferença que meu Deus faz, né? Porque os irmãos devem saber que no mundo do Antigo Testamento, a, a idolatria era muito clara, tá? Havia muitas nações que diziam que adoravam outros deuses. Mas Davi tem uma experiência incomum, diferente, na presença de Deus no templo. Comunhão com os irmãos. O culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus em suas vidas, de forma coletiva e, ao mesmo tempo, partilhar essa sublime realidade uns com os outros. A Bíblia resume a vida da igreja primitiva, em termos de comunhão, com a seguinte expressão: estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, comunhão é mais do que estar juntos, é também ter em comum. Em comum, o propósito. Qual o propósito? Propósito comum, tá? Objetivos comuns. Quando nós temos as intenções em comum, as mesmas intenções, tá? Esse local de adoração vai ser transformador, porque todas as vezes que todas as pessoas reunidas em um local têm um foco, têm um propósito, têm um objetivo em comum, isso faz a diferença. Estarem em unidade de espírito. Resultados da comunhão. Gente precisa de Deus, mas também gente precisa de gente, né? Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e encheria o velho apóstolo de alegria. De acordo com o Salmo 133, a comunhão é agradável a Deus, a comunhão é terapêutica, a comunhão é restauradora e a comunhão é abençoadora. Por isso, um dos primeiros sintomas de um declínio espiritual é, normalmente, o comparecimento irregular dos cultos e demais atividades da igreja. Então, é como se fosse aqui uma métrica, né? Um termômetro, tá? O termômetro, né, quando vai ver se a pessoa está com febre ou não, né, mostra a diferença, tá? A métrica, né, da temperatura. Então, se um cristão, tá, começa a se afastar do culto, para de frequentar a igreja, não é bom, tá? Se isso for causa, né, de estar simplesmente tendo oportunidades, mas não participa, tá? Porque isso é interessante, porque tem muitos irmãos que trabalham às vezes em horários diferenciados, tá? Mas cada um é cada um, e você particularmente deve se examinar. Eu estou faltando no culto porque estou trabalhando ou porque simplesmente estou priorizando outras coisas? Porque é no culto, na comunhão com Deus, é que nós temos um momento agradável, terapêutico, um momento de restauração, um momento de bênção, ok?
Elementos centrais do culto: a palavra, o efeito da oração e o valor da adoração coletiva. Na visão apostólica, existem três elementos centrais e imprescindíveis em um culto: a palavra de Deus, é a oração, é a adoração. A palavra de Deus é o mais importante cardápio do elemento espiritual do crente, pois reiteradas vezes ela é comparada com o alimento que nutre a vida espiritual. Então, no pensamento de Lutero e dos reformadores de forma geral, eles dizem que uma igreja que não prioriza a palavra não é igreja. Veja, por que Lutero disse isso e os demais reformadores? Porque a igreja entrou em declínio espiritual, desviou-se a igreja da Idade Média por mais de 1000 anos, porque não priorizou a palavra. E essa será sempre a consequência de qualquer igreja, de qualquer grupo que não enfatiza, que não prioriza a palavra de Deus. A Bíblia é um instrumento primordial para o desenvolvimento do culto. Ela ocupa lugar central no ministério dos apóstolos. Semana passada nós vimos esse texto, quando os apóstolos dizem: mas nós cuidaremos da oração e da palavra. A prioridade que os apóstolos tinham, porque sabiam o perigo de nós não termos essa prioridade. O efeito da oração coletiva. É necessário compreendermos que a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual, já que uma reforça a outra. No livro de Atos, podemos aprender algumas lições sobre o efeito da oração coletiva e a importância que ela tem para que a obra de Deus possa avançar. É crucial que a igreja, o corpo de Cristo, cultive a oração coletiva em conexão com a vontade de Deus, já revelada, como vemos na descida do Espírito Santo. Olha só. Então, todas as vezes, quando pessoas se reúnem em unidade de espírito, em comunhão, com um só propósito, objetivo, mais facilmente as orações são respondidas, né? A oração de concordância chamada, tá? Quando as pessoas estão unidos no espírito, tá? Unidos no mesmo propósito, na comunhão plena, tá? Temos mais resultados de resposta na oração. O valor da adoração coletiva. A manifestação da presença de Deus em um culto não deve ser o anelo somente daqueles que o dirigem. O dirigente, ministério de louvor, pregador, ou seja, o objetivo não é só eles serem os participantes, mas todos quantos estão no culto são agentes importantes na realização do mesmo. Em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo recomenda: quando vos ajuntais para cultuar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação e etc. Ou seja, cada um, quando diz aqui, de vós tem, ele está dizendo que cada um participe. Gente, você não vai no culto para ser espectador, isso que está dizendo. Você não vai simplesmente no culto para ver as coisas acontecer, mas para você fazer as coisas acontecer. Você somar, tá, com teu louvor, com tua presença, com teus gestos, tá, tudo teu ser, completamente você presente nesse culto, tá? Aí sim, o culto vai ter resultados positivos. Bom, destacamos que somente Deus é o digno de adoração, priorizamos a adoração individual e coletiva a Deus e mostramos que Deus busca verdadeiros adoradores. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Lembre-se sempre de se lembrar de deixar seu joinha, tá? Compartilhar com mais pessoas, tá? O vídeo, tá? E vamos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus.